Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Vem comigo. Hoje, na aula 3.1, nós vamos estudar populações tradicionais de Rondônia, né? Primeiramente ali, vamos seguir os tópicos, só para a gente poder ficar dentro do que nós vamos seguir e tudo mais. Trocando aqui, nós temos o que são populações tradicionais, né? As culturas tradicionais. Depois, seguindo mais abaixo, nós vamos ter populações tradicionais e o meio ambiente, certo? E mais abaixo, de novo, no outro quadro, povos e comunidades tradicionais e dentro deles, né, povos indígenas, pescadores, quilombolas e ribeirinhos. E por último, populações tradicionais de Rondônia. Vamos lá. O que são populações tradicionais, né? Então aqui a gente começa com uma pergunta, com uma questão. O que são populações tradicionais? Vamos tentar entender pelos termos, né? Populações vem de popular, de comunidade, de povo, né? E aquilo que é tradicional, né, remonta das tradições de um povo, aquilo que se conhece como cultura, como as raízes, como as tradições, né? Então, se eu tenho populações tradicionais, isso vai depender muito da cultura que eu estou vivendo, né? Nós temos algumas imagens e a gente vai ter aqui um decreto para a gente ler e tudo mais. Acompanhem comigo. Decreto 9040, de 7 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? E aí nós temos algumas imagens aqui, como de um grupo indígena, né, numa aldeia. A gente vê pela vestimenta, né, pela estrutura, e também uma imagem de um barco, tá? E aqui nós temos que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural. Vamos marcar isso aqui, né? A sua reprodução cultural. Sacou, não? Essa. Vai ficar parecido. Vamos lá. Reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, certo? Então, o que seria isso aí, tá? A gente já segue. Utilizando conhecimentos e inovações práticas geradas e transmitidos pela tradição. Então, a gente vai ter uma reprodução cultural, né? Uma geração passa para outra, que reproduz e passa para outra, que reproduz, e assim sucessivamente, certo? Nós temos ali um povo que se socializa, nós temos os ritos, os sinais, os símbolos, as músicas, que compõem a religião, né? Que tem também um quê de ancestralidade. Isso vai variar muito de cultura para cultura, deixa eu limpar aqui. Varia muito de cultura para cultura, não é? Porque algumas culturas têm uma religião bem definida, né? Assim como uma doutrina ali lançada em livros, publicações e tudo mais, e outros descendem de uma ancestralidade mais pragmática, mais prática, né? Vivida da experiência, onde você vai ter um ancião que faz os ensinamentos, que ensina, que trabalha, que faz os artesanatos, e a partir dali vai reproduzindo todo esse contexto, toda essa cultura. A econômica, né, a reprodução econômica, ou categoria econômica, gira em torno de como aquele povo faz para fazer a sua economia girar. Então, se eles plantam café, se eles plantam cana, se eles plantam feijão, existe uma economia para fazer eles conseguirem as sementes, para eles poderem vender, né, precificar aquilo para poder as coisas girarem, tá? Então, vamos limpar de novo a tela. Então, nós temos aqui tudo isso que foi falado, né, vai levar ali a práticas, né, tem também inovações, porque a gente costuma ver hoje em dia comentários de como é que um indígena tem drone? Tem drone porque ele tem acesso, né? Tem ONGs, tem projetos e tudo mais, eles precisam monitorar as terras, eles precisam acompanhar. Então, aquilo que nós temos na cidade também, em algumas regiões, chega até eles essas tecnologias para que eles se desenvolvam também. Aqui nós temos os territórios, alguns quadros, né, explicando
dando uma orientação para a gente. Então, nós vamos ter os territórios tradicionais, né? Espaços como reprodução cultural, a questão social e econômica também, povos e comunidades tradicionais, utilizado de forma permanente ou temporária. Então, a gente vai utilizar um espaço, o que for, seja permanentemente ou seja de uma forma temporária, né? A gente vai ter ali exemplos como os povos ciganos, né? Que eles vivem se mudando de um espaço para outro. E aqui abaixo comigo, acompanhem, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, e demais regulamentações, né? Acompanhem comigo a leitura desse quadro. O que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram, pelo menos, em parte, uma história de baixo impacto ambiental e de que têm, no presente, interesses em manter, em recuperar o controle sobre o território que exploram, certo? E aqui nós temos uma imagem, né, onde tem 3 barcos, ou alguns chamam de canoas também, né, que eles usam para se locomover, né, alguns são motorizados, outros não, tá? Isso vai depender muito da região, da cultura, do investimento que eles têm e assim por diante, tá? Do apoio que eles têm para fazer o investimento nisso daí. Em 2004, foi criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, subordinada ao Ministério do Meio Ambiente. A finalidade, entre outras, de estabelecer e acompanhar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. Segundo o decreto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, é o uso equilibrado, né? O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras. Então, eu vou usar de forma equilibrada, né? Eu vou trabalhar com essa extração, com esse pertencimento nesse lugar, que tem ali os recursos naturais, de forma que eu possa garantir, né, as mesmas possibilidades de extração, de convivência, de sobrevivência ali para as gerações futuras, tá? Esse é um dos maiores desafios hoje, principalmente para a gente que mora em cidades, né? Quem mora nessas regiões mais tradicionais, por eles terem difícil acesso, a conservação acaba sendo maior. A gente com muito lixo, muita desigualdade, muitas coisas, acaba sendo mais complicado, até mesmo falta de educação e de conscientização, tá? Estima-se, acompanhe aqui comigo, por favor, estima-se que cerca de 4,5 milhões ou 4 milhões e meio de pessoas fazem parte de comunidades tradicionais atualmente no Brasil, ocupando 25% do território nacional, representados por caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, tá? Então, essa é uma informação do Instituto Eco Brasil, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Então, aqui ainda sobre as culturas tradicionais, para entender a questão, né, o quadro azul, para entender a questão das populações tradicionais, é fundamental entender a sua cultura, no caso, né? Para o professor Antônio Carlos Santana Diegues, elas têm por característica, aí vamos para cá, a dependência e o conhecimento da natureza, a moradia e ocupação desse território por várias gerações e uma reduzida acumulação de capital. Vamos entender um pouco de cada um desses, riscando comigo aqui. Dependência do conhecimento da natureza. Então, quando eu falava lá atrás que a gente tem uma ancestralidade, a gente tem os anciãos e tudo mais, aqueles que têm mais experiência, aqueles mais velhos, né? São eles que ensinam os conhecimentos, né? Para gerações irem passando de uma para outra. E esses conhecimentos, boa parte deles vem de onde, né? Eles vêm da natureza, tá? Eles aprendem na natureza e vão passando isso para a geração seguinte, certo? Então, existe uma dependência do conhecimento da natureza. Eu preciso saber quais são as plantas que são utilizadas como medicamento, quais são as ervas que eu preciso utilizar para preparar o alimento, né? Quais são o que são ou o que não são, né, bons para a saúde, o que eu uso para conservar os alimentos, como é que é feito e assim por diante. Tudo na vida deles, até o artesanato, vai girar em torno
do conhecimento que eles têm da natureza. E como é que eles adquirem isso? Passado pela ancestralidade, pelos mais velhos e assim por diante, pela cultura e pela tradição. Aqui no quadro vermelho, né, comigo. Deixa eu limpar. Pronto, aqui, nesse. Tá? Moradia e ocupação desse território por várias gerações. Então, eles moram, né, os indígenas moram nas aldeias. Algumas comunidades, já temos algumas comunidades mais próximas das cidades. Os quilombolas também têm as suas regiões, né, normalmente são regiões sitiantes, um pouco mais afastadas da cidade. Tem uma limitação, muitas vezes, para se locomover e tudo mais. Eles dependem daquele território. Então, eles vão ficar naquele lugar por muito tempo, tá? Enquanto puderem ficar ali, vai passando de uma geração para outra e eles vão sempre... A luta, quando a gente estuda isso aqui, é justamente para que eles aprendam a preservar aqueles lugares, tanto as raízes e as heranças, como eu falava, ancestrais, em relação à cultura e os ensinamentos, como a questão do patrimônio físico que eles têm lá, né, as estruturas e assim por diante, certo? E, por último, a reduzida acumulação de capital. Diferente da cidade, que a gente acumula capital, guardando dinheiro no banco, comprando imóveis, comprando veículos e o tempo todo uma busca incessante de ter mais dinheiro, que é o que a gente chama de capital, por isso sociedade capitalista, né? No caso deles, não, né? Porque eles dependem da natureza, então aqui o conhecimento é da natureza. Você não vai guardar dinheiro no toco, né? Não faz sentido. Você vai usar ali, você vai derrubar a árvore, processa aquilo ali, beneficia aquilo ali, guarda aquela madeira, vou utilizar, vou fazer o quê? Uma porta, eu vou fazer um banco, eu vou fazer uma parede, então vou fazer um barco, tá? Então é esse acúmulo desenfreado, né? Que a gente chama na cidade também, em alguns casos, né? De consumismo, é muito reduzido e às vezes quase não existe, tá? Vai ter ali quando eles têm contato com a cidade ou com os grandes centros, tá bom? Culturas tradicionais, né, ainda, importância dada à unidade familiar, né, doméstica ou comunal, às atividades econômicas. Então, quando a gente fala de unidade, é uma união familiar, né? O círculo comunitário deles inicial é a família. Na cidade não é muito diferente, né? Quando a gente vai falar de cidades mais desenvolvidas, com grandes centros, com muito estresse, com muito movimento, a gente vai ter a família ali, né? Pequenininha, tem 3, tem 4 pessoas, e é dali que é o nosso primeiro convívio. E aí vai ter aqui uma unidade familiar, uma unidade doméstica, né? Ali, no geral, as coisas são comuns, e as atividades econômicas ficam ali estritamente ligadas a isso daí, tá bom? Deixa eu só apagar aqui de novo. A tecnologia utilizada é relativamente simples, né, e de impacto limitado sobre o meio ambiente. Então, dependendo de como for, dependendo do contato ou da ONG que estão trabalhando com eles, às vezes eles têm acesso, hoje a gente já sabe, né, que eles têm acesso a celulares, às vezes algum tablet, às vezes alguma câmera, porque receberam aquilo num projeto para fazer registro da fauna, da flora, participação em concursos e assim por diante, né? Porque nós também, que estamos distantes ou longe dessas comunidades, às vezes tem pesquisa, precisa de um conhecimento e assim por diante. E aí eles que estão ali dentro são os mais capacitados para fazer esses registros e preservarem a cultura. Então aqui nós temos as populações tradicionais e o meio ambiente, né? Deixa eu ver aqui qual cor. Então nós temos aqui as populações tradicionais, bora seguir as setas, né? E o meio ambiente, eles vão para o que a gente deseja, né? Eu gostaria que seria uma relação positiva. E essa relação existe quando há a possibilidade de manter o progresso humano de maneira permanente até um futuro bem distante, né? Que a gente chama de longínquo, tá? Então, eu pego ali as populações tradicionais aqui, tá? O que a gente está estudando até agora. Então, esses pequenos grupos, essas populações que têm vários símbolos, várias formas que é dependente da natureza, venho com o meio ambiente, junto eles com esse meio ambiente, e vou ter aqui uma relação positiva, né? Onde eu vou usar e fazer o uso desse contato com a natureza de forma que eu possa preservar o máximo possível para que outras gerações consigam, né, ter as mesmas possibilidades que eu tive. E aí aqui, essa relação positiva ela só existe quando há essa possibilidade de manter o progresso humano, né, de uma maneira permanente
até um futuro que a gente não consegue colocar no papel, bem distante, tá? Aqui nós temos um símbolo de proteção, né, de uma árvore ou da natureza, de um modo geral, cada um reflita da forma que achar melhor. E a gente vai para os povos indígenas. Vamos comigo aqui, ó. Refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo e que são bastante diferentes entre si. O que todos os povos indígenas têm em comum, antes de tudo, o fato de que cada qual se identificar com uma coletividade específica, né, vamos marcar aqui, distinta de outras com as quais convive e, principalmente, do conjunto da sociedade nacional na qual está inserida, tá? Então, mesmo que nós tenhamos indígenas por diversos lugares do mundo, eles são diferentes. Alguns usam menos roupa, outros usam mais, os adereços das cores das penas, do couro, dos traços das sementes vão mudar, dependendo da flora e da fauna daquele lugar, né? Então, isso daí são pesquisas e são simbologias interessantes de conhecer. Por exemplo, os povos chavantes do Mato Grosso do Sul, eles usam penas azuis, né? É muito característico as penas azuis por causa da arara azul, né? Então, isso aí tem, claro, tem todo um controle, né, desse contato com a natureza e assim por diante. Aqui nós temos uma informação do censo, né, do censo do IBGE 2022. Todas as 52 cidades de Rondônia registraram presença da população indígena, né? Então, em todas as nossas cidades, nós temos presença de população indígena. 5 municípios concentram a maior parte, né? E quem são esses municípios? Guajará-Mirim, com 5.482. Esses dados, né, percebam que eles são aqui de 2022, mas eles, volta e meia, estão sendo atualizados, né? Aqui é só para a gente ter uma referência de estudo. Porto Velho, uma média de 4.100, né? Cacoal, 1.600. Ji-Paraná, 1.688, se for ao pé da letra. Ji-Paraná, 1.573. E Vilhena, 1.225, certo? Professor, são só essas cidades? Não, temos outras também, mas essas são as principais para ficar aqui como referência, tá bom? Os pescadores, né? Que grupo é esse aí de povos tradicionais? Os pescadores são uma população tradicional espalhada ao longo do litoral, né? Então, eles ficam sempre à beira ou às margens dos rios e dos mares, né? Não tem como você pescar sem ter água. Aí aqui, ó, pelos rios, pelos lagos, e tem um modo de vida baseado principalmente na pesca, né? Ainda que exerça outras atividades econômicas complementares, como o extrativismo vegetal, o artesanato, bora marcar aqui, né? O extrativismo vegetal, o artesanato, a pequena agricultura e em geral ali de subsistência. Então, o foco deles é a pesca, mas eles vão extrair da natureza ali, né, diversas coisas do meio vegetal, né, sejam ali as hortaliças, que é o que a gente coloca já para cá, ó, na pequena agricultura. Eu vou fazer pequenos cultivos, né, e dessas extrações que eu faço da natureza, eu também vou gerar ali meu artesanato, tá, e assim por diante. Eles vão aproveitando tudo que tem, mas o foco principal é a pesca, tá bom? Depois nós vamos ter os quilombolas, né? Que são os povos que a gente vai ver agora aqui, ó. Os quilombolas são descendentes negros escravizados, nós vamos marcar, que sobrevivem em enclaves comunitários, muitas vezes antigas fazendas deixadas pelos antigos grandes proprietários. Apesar de existirem, né, ali, sobretudo após o fim da escravatura, no final do século XIX, sua visibilidade social é recente, né? Então, como é que a gente pode... Por que a gente fala isso aqui, né? Que, apesar de eles estarem ali desde o final do século XIX e tudo mais, essa visibilidade começou a ganhar força recentemente, né, e tudo mais, por causa das lutas, né? Como a gente vai estudar ainda em uma outra aula sobre movimentos sociais. Existe uma luta, existem conflitos, né? Uma luta para aparecer de que forma? Aparecer de uma forma que seja lembrado, de uma forma que os meus direitos sejam garantidos, certo? Então, essas pessoas negras
Muitas das vezes as mulheres também acabam sofrendo muito mais, porque as mulheres, na maioria das vezes, eram aquelas que estavam em casa, como domésticas, e hoje esse trabalho ainda é perpetuado, né, por muitas gerações. A gente tem muitas matérias sobre isso, mas vocês podem pesquisar, especificamente nos canais mais famosos, das novelas e tudo, que as profissões dos negros normalmente eram profissões que eram desmerecidas, né? Prestem atenção nas novelas e nos filmes, especificamente brasileiros, por causa da nossa cultura. Era a ama do leite, era a cuidadora, era a empregada, a babá, o motorista, o jardineiro. Essas eram as profissões dos negros nas novelas e nos filmes, tá? É uma reflexão para a gente ver e discutir essa questão da visibilidade, tá bom? Mas aí a crítica fica a critério de vocês. Vamos continuar. Então, quilombolas, não esquecer, que tem a ver com os negros, né, os descendentes negros escravizados, tá? A luta continua. Rondônia possui 9 comunidades quilombolas identificadas, tá? E aqui nós vamos ter os ribeirinhos, né? São pessoas moradoras das proximidades de algum rio que geralmente tem sua subsistência retirada pelo menos em parte da caça, pesca, extrativismo, né? Então, nós vamos ter aí, nós temos algumas imagens aqui, né? Eu sou de uma região também do norte, né, do Pará, onde a gente tem cidades que não existem estradas. São cidades só onde você só pode andar por pontes, né, por caminhos feitos, pequenas pontes, passarelas, e o restante é feito com barcos, com canoas, né, e assim por diante, tá? Então, vocês poderiam se perguntar, professor, a gente estuda isso em geografia, né? Por que essas casas aqui, deixa eu colocar a caneta com uma cor mais forte, por que essas casas aqui, professor, são tão altas, né? Ó, porque eles estão fazendo um porão que nem nos Estados Unidos? Não, né? É porque existe a época da cheia, né, do rio, ó, o rio lá onde é que ele está, ó. E existe, né, a época da baixa. Então, a gente vai ter uma época que o nível do rio, né, vocês que estão aí assistindo em regiões mais isoladas, sabem melhor do que eu, né? Então, se aqui nessa imagem a gente tem essa linha aqui, né, provavelmente a água vai chegar até lá, dependendo do ano, da época, de como vai ser a seca daquele ano ou a cheia quando vier, tá? Isso também é muito comum na região de praias, né? Eu venho de uma região, como falei, da região norte, e eu até coloco para vocês uma pesquisazinha por curiosidade. Pesquisa em Salinas ou Salinópolis, né? É uma praia lá da região, pertinho da minha cidade, e vocês vão ver, coloquem carros sendo afundados na praia, porque as pessoas vão para a beira da praia e esquecem, começam a beber, esquecem o carro ali, deixam tocando a música e esquecem de prestar atenção que existe a cheia, né? O pescador sabe, ele conhece observando o mar e tudo mais. Então, se ele foi para o mar ou para a praia e não pesquisou qual era o horário da cheia e tudo mais, ele, a maioria das vezes, perde o carro, né? Porque eles ficaram bêbados, ficaram porre, a água está chegando, não tem mais como tirar o carro, nem sempre o guincho chega a tempo, e, enfim. Vocês vão ver vários vídeos engraçados sobre isso. É uma tragédia, mas acabam levando isso para a comédia, porque a pessoa acaba perdendo, às vezes, né, o seguro não cobre, porque foi um ato ali, né, não pensado, tá bom? Vamos continuar aqui comigo. Então aqui nós vamos ver, né, uma aldeia, tá? E nesses desenhos que eu fazia aqui, nós temos as casas que normalmente os ribeirinhos, os pescadores moram, né? Justamente se preparando para quando a água está no nível muito mais alto e tudo mais, certo? Temos também aqui outras situações de refletir que muitas dessas regiões que são isoladas, o mantimento deles, tudo que chega, só chega via, né, marítima, pelos rios e tudo mais. Então, além de você ter uma vida limitada, né, percebam, né, os vizinhos, os espaços são longos, né, para eu ir na casa do vizinho, nem sempre ele está do mesmo lado que eu ali, eu tenho que ou atravessar o rio, ou eu tenho que andar uma trilha, isso é diferente de uma aldeia, né, que eu tenho as casas ali, ou as ocas antigamente, né, uma do lado da outra ou mais próximas, dependendo da comunidade ribeirinha que você está,
Aqui você já vê elas uma do lado da outra, aqui já tem uma mais isolada, tá bom? Então nós temos esse desafio que é um deles, né? Um perante tantos outros desafios que se encontram numa vida dessa, onde o meio de subsistência deles é focado em pequenos cultivos, né? Na pesca, que também não é algo fácil, dependendo da nossa região, né? A região do Amazonas, por exemplo, Rio Negro, dependendo da cidade que você está ali, o teor da água tem muita acidez, e aí não vai ter muito peixe, só alguns tipos de peixe, né? Os pescadores entendem bem isso daí. Tá bom? Referências da nossa aula. Agradeço a participação de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda alguma mensagem para a nossa equipe. Muito obrigado pela participação de vocês hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau.